Então, bom dia, meu nome é Michele, eu sou orientada pelo professor Rubens e o título do trabalho é Determinação do cenário da colisão dissociativa do aglomerado de galáxias Abel 2034 por simulações numéricas. A apresentação está dividida em introdução, onde eu vou dar o contexto da pesquisa, métodos, onde eu vou explicar os procedimentos envolvidos no desenvolvimento da pesquisa, seguidos de resultados e conclusões, e, por fim, referências e produções. Bom, no universo, as galáxias não estão distribuídas de forma uniforme. Elas estão confinadas em estruturas ainda maiores, chamadas de aglomerados de galáxias. Algumas das características dessas grandes estruturas são que aglomerados de galáxias são compostos por, principalmente, matéria escura, ocupando cerca de 80% da massa total dos aglomerados, um pouco de gás do meio intraaglomerado, que ocupa 15% da massa total, e uma ação de galáxias, que ocupa por volta de 5% da massa total dessas grandes estruturas. O gás do meio intraaglomerado é muito quente para compensar o potencial gravitacional gerado pela matéria escura. As temperaturas chegam por volta de 1 até 10 kelvins, e o tamanho dessas estruturas é por volta de 1 megaparsec. As massas envolvidas é da ordem de 10 na 14 e 10 na 15 massas solares. E como essas estruturas são formadas? Elas são formadas a partir de colisões. Então, colisões é um cenário comum em grandes estruturas, em grandes escalas no universo. E dependendo do parâmetro que ocorre essas colisões, pode acontecer do gás do meio intraaglomerado presente nessas estruturas se dissociar da matéria escura. O primeiro caso de uma colisão dissociativa relatado na literatura foi o do Bullet Cluster, em 2006, onde foi observado uma pequena região do céu, e nessa região foi feito mapas de lentes gravitacionais, onde foi detectado que aqui ficavam as maiores concentrações de massa do aglomerado. Observando essa mesma região do céu em raio-x, foi observado que o gás ele está deslocado em relação a esses picos de massa, portanto, indicando uma colisão dissociativa. Desde 2006, tem havido um crescente aumento de descoberta de aglomerados do tipo dissociativo. Um desses exemplos é o Abel 2034. Então, o Abel 2034, ele apresenta características dissociativas e ele é composto por duas subestruturas, o Abel 2034 Norte e o Abel 2034 Sul. O Abel 2034 Norte é um pouco menos massivo que o Abel 2034 Sul, e essas duas subestruturas estão no nosso universo local, com redshift de 0,114. A distância entre os dois picos de matéria escura é por volta de 720 kiloparsecs. Uma das atuais questões em aberto na ciência é a natureza da matéria escura. Nesse contexto, colisões dissociativas tornam-se um importante laboratório para estudo das interações e comportamento da matéria escura em ambientes extremos, que chegam a dissociar, inclusive, esses dois componentes. Bom, nossos objetivos específicos são reproduzir as propriedades observadas do Abel 2034 e também investigar os fatores que determinam e interferem nesse caso dissociativo. Aqui nós vemos uma imagem no óptico do Abel 2034, feita pelo Sloan. E como que nós desenvolvemos o trabalho, então? Nós rodamos simulações hidrodinâmicas de N-corpos com o código GADGET2. O GADGET2 ele foi inicialmente produzido para rodar simulações cosmológicas. Inclusive, o GADGET2 foi o código utilizado para rodar a simulação do milênio. No entanto, o GADGET2 também mostra-se adequado para rodar simulações locais. E quando eu digo local, eu quero dizer que não depende da expansão cosmológica. Então, é possível fazer simulações de interações entre subestruturas localmente, sem considerar a expansão do universo. E como que ocorre, então? Bom, a gente cria aglomerados de galáxias compostos de gás, principalmente partículas de gás e matéria escura. Então, as partículas de gás e as partículas de matéria escura sofrem efeitos gravitacionais. Então, as partículas de gás e matéria escura evoluem gravitacionalmente. Mas só as partículas de gás, por sofrerem interações de hidrodinâmica, também tem todas as equações hidrodinâmicas associadas às partículas de gás nas simulações.
Aqui é importante ressaltar que as partículas de gás, elas não são, as partículas de forma geral nas simulações, não são partículas pontuais, e as partículas de gás, elas não representam uma estrela ou uma molécula de gás. O gás do meio intraaglomerado, ele é discretizado na forma de partículas, e cada partícula possui massa da ordem de 10 na oitava massas solares, aproximadamente. E também tem uma distribuição em volta de cada partícula, uma gaussiana, contendo todas as equações da hidrodinâmica, para que interaja com as partículas vizinhas de forma a emular o gás do meio intraaglomerado como um todo. E qual que é o procedimento, então, desenvolvido para gerar os resultados? É o seguinte, consiste em 3 etapas. A primeira é gerar as condições iniciais, seguidos de rodar as simulações e, por fim, analisar o output. Na etapa de gerar as condições iniciais é quando nós criamos os aglomerados. Então, nessa etapa, a gente define alguns parâmetros para criar os aglomerados. E esses parâmetros são número de partículas, velocidade inicial, parâmetro de impacto, massa dos aglomerados, fração de gás, comprimento de escala e também os perfis de densidade. Aqui tem uma faixa dos valores utilizados para cada um desses parâmetros, que é o número de partículas por volta de 2 vezes 10 na 6, partículas de gás e matéria escura. As velocidades iniciais de colisão foi variado de 750 km por segundo até 3.000 km por segundo. Parâmetro de impacto na faixa de 0 até 300 kPa. A massa dos aglomerados ela é fixa, então nós utilizamos a massa da literatura para gerar os aglomerados. E a fração de gás que eu utilizei em todas as simulações é de 15%. O comprimento de escala também é definido nessa etapa de gerar as condições iniciais, assim como os perfis de densidade. O que é o comprimento de escala? Bom, o comprimento de escala ele está relacionado com a concentração. Então, a partir da massa das subestruturas, tem uma concentração esperada a partir de cada massa, e a partir do redshift também. Como o Abel 2034 Norte e o Abel 2034 Sul possuem massa da ordem de 10 na 14, a concentração esperada para essas subestruturas é por volta de 4. Aí, a concentração, esse parâmetro C, está relacionado com o comprimento de escala através dessa equação, de forma que a gente pode escolher o melhor comprimento de escala a partir da concentração. Mas o que é a física do comprimento de escala? Para explicar isso, eu trago aqui 2 aglomerados, que eles têm a mesma massa, no entanto, com diferentes comprimentos de escala. Os aglomerados, nas regiões internas, na parte central, eles podem ser mais ou menos concentrados, em termos de gás e matéria escura. Então, aqui nós temos 2 aglomerados com a mesma massa, no entanto, esse comprimento de escala é menor, o que faz com que o gás desse aglomerado fique mais concentrado na região central, e aqui o comprimento de escala é um pouco maior, que faz com que o aglomerado nessa região central fique menos concentrado, mais dissolvido. Isso é válido tanto para o gás como para a matéria escura. Nessa etapa também, nós definimos os perfis de densidade. Então, nossos aglomerados possuem gás e matéria escura, e para distribuição de densidade de matéria escura, nós utilizamos o perfil de Hernquist, que ele é similar ao perfil NFW nas regiões internas e apresenta vantagens numéricas por conta disso. E, bom, o perfil NFW, por sua vez, ele foi definido através das simulações cosmológicas, foi definido empiricamente através de simulações cosmológicas. Já para a distribuição de gás nos aglomerados, nós utilizamos o perfil de Denning. E o perfil de Denning, por sua vez, se assemelha ao Beta Model, e o Beta Model foi descrito considerando os perfis superficiais de brilho em raio-x, o que é conveniente para rodar as simulações considerando esse perfil para o gás. E, bom, a outra etapa, depois de gerar os aglomerados, nós rodamos as simulações. Fazendo uma média de tempo de CPU utilizado em toda a pesquisa, cheguei em 18.000 horas de com mais de 1 tera de dados produzidos, de output das simulações. E para desenvolver a pesquisa, eu utilizei principalmente 2 supercomputadores, que são o Santos Dumont, que está alocado no Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro,
e também o Alpha Crucis, que está alocado no Laboratório de Astroinformática do IAG USP São Paulo, e pelo menos outros 4 desktops, quad-core, principalmente da UTF-PR. Aí, por fim, depois de ter criado os aglomerados, rodado as simulações, a última etapa é analisar o output para obter os resultados. Nessa etapa é definido o número de ferramentas de análise de dados de simulações que vai ser utilizado e também a frequência com que os passos de tempo vão ser salvos. E uma das ferramentas mais utilizadas por nós é o IT, que é uma biblioteca de Python própria para análise de dados de simulações, inclusive o DIT2, e também para analisar os fótons de raio-x gerados pelas simulações. Nós utilizamos a biblioteca PyXim do software SOC Simulator. Resultados. Então, os resultados, eles estão divididos em a história dinâmica do Abel 2034, onde eu vou explicar os parâmetros do melhor modelo, e em uma segunda parte, em um segundo momento, eu vou explicar os modelos teóricos de dissociação gerados a partir do melhor modelo. Para a evolução temporal do melhor modelo, nós temos uma foto do Abel 2034 observada e queremos entender o que aconteceu com o aglomerado até ele chegar nesse instante observado. Então, aqui nós temos a evolução temporal do melhor modelo, onde tem uma subestrutura de maior massa se aproximando de uma estrutura de menor massa. No momento em que essas subestruturas estão se aproximando, frentes de choque vão surgindo, e depois uma subestrutura passa pela outra, se afastam até chegar nesse momento aqui, que é o melhor momento de simulação, que é o correspondente ao que se é observado do Abel 2034 hoje. E aqui seria um tempo no futuro. Para ilustrar isso, então, aqui tem um videozinho que é a mesma coisa da evolução temporal, no entanto, está orientado direita e esquerda. As subestruturas, no caso. Aqui nós vemos uma estrutura de maior massa se aproximando de uma subestrutura de menor massa, frentes de choque se formando. Um aglomerado passa pelo outro, se afasta até chegar no melhor momento de simulação e eles seguem o seu caminho. Vamos ver novamente. As curvas de contorno representam curvas de massa total. E as cores aqui é a densidade e aqui é a temperatura. E como que nós chegamos no melhor modelo? Para isso, nós fizemos uma exploração do espaço de parâmetros. Então, pegamos alguns parâmetros e variamos e tentamos concordar com o que é observado das características desse aglomerado. Uma das características é a morfologia do gás. Então, aqui nós podemos ver que o gás do meio intraaglomerado do Abel 2034 é relativamente regular, não apresenta fortes assimetrias. O parâmetro de impacto, nós variamos para diferentes valores. Então, relembrando, o parâmetro de impacto seria um deslocamento de um aglomerado em relação ao outro no eixo Y. Ou seja, um aglomerado pode passar pelo outro com um core colidindo, passando pelo outro, ou seja, uma passagem central, ou um aglomerado pode passar pelo outro, onde pode existir uma passagem pericêntrica. Então, não necessariamente os dois core vão passar um pelo outro. Bom, para diferentes valores de parâmetro de impacto, vai gerar diferentes morfologias no gás do meio intraaglomerado. Se os aglomerados colidem com parâmetro de impacto zero, tendem a gerar uma morfologia mais regular, ou parâmetros de impacto próximo a zero. Se os aglomerados colidem com um parâmetro de impacto muito diferente de zero, por exemplo, 150 kiloparsecs ou 250 kiloparsecs, acontece que a morfologia do gás ela fica mais distorcida. Então, concluímos que parâmetros de impacto próximos a zero reproduzem melhor o gás do meio intraaglomerado do Abel 2034. Outro parâmetro que precisa ser reproduzido é a temperatura do gás do meio intraaglomerado.
A partir dos dados de Owers 2014, podemos ver que a temperatura desse aglomerado é por volta de 4 a 12 keV. Quando a gente colide um aglomerado com outro, vai produzir diferentes velocidades no melhor instante de simulação. Concluímos que velocidades muito baixas, inferiores a 1.000 km por segundo, por exemplo, produzem uma temperatura no melhor instante que é inferior a essa faixa. E para velocidades muito altas, como, por exemplo, 2.500 km por segundo, vai produzir uma velocidade no melhor instante que é muito alta. Então, a melhor faixa para reproduzir essa faixa de temperatura aqui é por volta de 1.500 até 2.000 km por segundo. Adotamos, então, a velocidade de 2.000 km por segundo para compor o melhor modelo. A partir dos dados de Monteiro Oliveira 2018, concluiu-se que a colisão do Abel 2034 ocorreu não muito longe do plano do céu. Ele supõe que a colisão do Abel 2034 ocorreu em 27 graus, mais ou menos 14 graus em relação ao plano do céu. Então, nós pegamos o melhor modelo e inclinamos com essas inclinações, 27 graus, mais e menos 14, e também em 0 graus. Concluímos que pequenas inclinações geram uma morfologia adequada para o Abel 2034. Portanto, optamos por inclinação igual a 0 para compor o melhor modelo. O Abel 2034 ele possui uma série de características que precisam ser reproduzidas numericamente, como, por exemplo, a distância entre um pico de matéria escura até o outro pico de matéria escura, o do norte até o sul, a posição do gás no meio dessas duas subestruturas, a distância do gás até a subestrutura sul e até a subestrutura norte, e também a morfologia do gás. Todas essas características foram reproduzidas a partir do melhor modelo encontrado. Além disso, as frentes de choque também foram reproduzidas. Owers prediz que nessa região aqui do pico de matéria escura tem uma descontinuidade de matéria escura, uma descontinuidade de temperatura, e essa descontinuidade também foi reproduzida através do nosso melhor modelo de simulação. Então, só recapitulando, a primeira parte consistiu em reproduzir a história dinâmica do Abel 2034, e para isso nós fizemos uma exploração do espaço de parâmetros, onde, variando cada um desses parâmetros, encontramos a melhor combinação para compor o melhor modelo. E essa melhor combinação foi de velocidade inicial de 2.000 km por segundo, parâmetro de impacto de 0 kPa, inclinação de 0 graus e o comprimento de escala para o aglomerado norte de 300 kPa do gás e da matéria escura, e também o comprimento de escala para o aglomerado sul de 400 kPa para o gás e para a matéria escura. Então, vamos ver novamente o videozinho. Ok. Em um segundo momento, investigamos quais são as condições teóricas para que ocorra a dissociação. Essa parte dos resultados não objetiva reproduzir de forma mais fina o melhor modelo de simulação encontrado para o Abel 2034, e sim, a partir da dissociação do Abel 2034, explorar quais são os fatores que interferem para que ocorra essa dissociação. Nós fizemos isso, então, considerando diversos modelos, cada um diferente do outro, para essa colisão em específico. Então, os parâmetros, eles são fixos, e nós variamos apenas o comprimento de escala, tanto para o gás como para a matéria escura, para as duas subestruturas. Então, aqui eu vou apresentar os modelos. Então, nós variamos modelos... Os modelos, eles variam a concentração de gás, o modelo de 0 até 4 varia a concentração de gás, e o modelo de 5 até 8, mais o modelo 0, variam a concentração do halo, de matéria escura. Aqui na esquerda, nós vemos o aglomerado norte,
que está com diferentes concentrações de gás. Então, o modelo 1, podemos ver pela densidade, pela temperatura e pelo MOC de raio-x. Então, o aglomerado norte são os modelos que variam a concentração de gás do aglomerado norte. O modelo 1 possui o gás do aglomerado norte mais concentrado. O modelo 0 possui o gás do aglomerado norte intermediário e o modelo 2 possui o gás do aglomerado norte menos concentrado. Então, é essa sequência, mais concentrado, intermediário e mediado, considerando a subestrutura norte. Da mesma forma, aqui nessa imagem da direita, nós vemos os modelos 304, onde variam a concentração de gás da subestrutura sul. Então, aqui é a subestrutura sul com o gás mais concentrado, intermediário, e com o gás menos concentrado. A mesma lógica é aplicada para os modelos que variam a concentração do halo de matéria escura. Então, o modelo 506 possui o halo de matéria escura do aglomerado norte mais concentrado, modelo intermediário e modelo do halo de matéria escura menos concentrado. A mesma coisa para a subestrutura sul, variando as concentrações do halo. Então, halo de matéria escura da subestrutura sul mais concentrado, intermediário e menos concentrado. Nesse momento, podemos ver que tanto as variações de concentração de gás para esses modelos apresentam diferentes níveis de simulação, quanto também as variações de concentração do halo para esses modelos também apresentam diferentes níveis de dissociação. Então, nós quantificamos esses níveis de dissociação através do deslocamento do centroide de gás até o pico de matéria escura do sul. Então, o centroide de gás até o pico de matéria escura do sul em todos os modelos. Olhando primeiro, então, para os modelos que variam a concentração de gás no aglomerado norte, ou seja, modelos 0, 1 e 2, nós podemos ver o quanto que está dissociado o gás em relação à subestrutura sul. Esse gráfico aqui quantifica isso no eixo Y, e no eixo X ele vai dar um contraste de densidade entre a bala e o meio que o circunda. A bala é o aglomerado que possui a menor massa, então é o aglomerado norte, que é dado pelas razões de densidades centrais de gás. Bom, o modelo, a gente consegue ver, inclusive, as diferentes cores representam os tempos de simulação após a passagem central. Então, nós medimos esse deslocamento do centroide de gás até o pico de matéria escura do sul, em diferentes tempos após a passagem central para todos os modelos, que variam a concentração de gás. Podemos ver que o modelo que possui o gás mais concentrado do norte, o modelo 1, ele vai gerar uma maior dissociação, um maior deslocamento de gás, considerando o centroide de gás até a subestrutura sul, que é esse modelo aqui. Enquanto que o modelo que possui o gás menos concentrado, que é o modelo 2, ele vai gerar um menor deslocamento do centroide de gás até a subestrutura sul, que é o modelo 2. Isso só considerando as variações do norte. Considerando, então, as variações de gás da subestrutura sul, nós podemos ver que o modelo com o sul mais concentrado, que possui o gás do sul mais concentrado, que é o modelo 3, ele vai gerar um menor deslocamento do centroide de gás até essa subestrutura do que o modelo que possui o gás do sul menos concentrado, que é o modelo 4, que é esse daqui. Isso é válido para todos os tempos de simulação. Todos esses tempos de simulação avaliados. Então, nós aplicamos isso também, esse deslocamento, considerando as variações de matéria escura nos modelos que variam a matéria escura para o aglomerado norte e para o aglomerado sul. Para o aglomerado norte, nós podemos ver que o halo mais concentrado ou o halo menos concentrado, em termos de matéria escura, não produz grandes deslocamentos, não chega a 50 quiloparsecs de deslocamento em relação ao centroide de gás até o pico de matéria escura do sul. Isso indica que não há uma forte correlação das concentrações de halo com esse deslocamento do gás em relação a essa subestrutura. Podemos ver que para os diferentes tempos as curvas são planas.
diferentemente do que acontece para o gás. E isso é válido tanto para os modelos que variam a concentração do norte, que são modelos 5, 0 e 6, quanto os modelos que variam a dissociação, que variam a concentração do halo do sul, que são os modelos 7, 0 e 8. Também avaliamos a dissociação em termos da retenção de gás nas duas subestruturas. Então, nós medimos a quantidade de gás a partir do aglomerado norte dentro de 100 kPa. Então, a partir do pico de matéria escura do norte, nós medimos 100 kPa a massa de gás contida dentro desse raio e quantificamos isso. Conseguimos ver, tanto por aqui visualmente, quanto pelo gráfico mais quantitativo, que o aglomerado norte com o gás mais concentrado, ele retém mais gás dentro de 100 kPa do que o modelo com o gás menos concentrado dessa subestrutura norte, que vai reter menos gás aqui. Também avaliamos a retenção de gás ainda no norte, porém considerando as variações de gás na subestrutura sul. Concluímos que o modelo com o sul mais concentrado vai fazer reter menos gás no norte do que o modelo com o sul menos concentrado, onde a retenção vai ser maior no norte. Agora, nós consideramos também as retenções de gás no aglomerado sul, na subestrutura sul, dentro de um raio de 200 kPa, a partir das variações de gás do norte e também a partir das variações de gás no próprio sul. Concluímos que o modelo que possui o norte mais concentrado vai fazer reter menos gás no aglomerado sul, e o modelo que possui o sul menos concentrado vai fazer reter mais gás no aglomerado sul. Também avaliamos essas retenções de gás considerando as variações de matéria escura. Então, a interpretação olhando para o aglomerado norte, o quanto que a massa de gás vai ser retida ou não, considerando os modelos que aumentam ou diminuem a matéria escura, tanto no aglomerado norte quanto no aglomerado sul. Podemos ver aqui novamente que as curvas são mais planas do que considerando as retenções de gás em função das variações de gás nas duas subestruturas. No entanto, no modelo 5, nós podemos ver que é o modelo que contém a matéria escura mais concentrada no aglomerado norte, vai fazer com que o gás fique mais retido na subestrutura norte do que o modelo 6, que possui o halo de matéria escura mais raso na subestrutura norte, que vai fazer com que a massa de gás ela fique menos retida na subestrutura norte. Visualmente, então, esse é o modelo 5, onde a matéria escura do aglomerado norte ela é mais densa e, portanto, faz com que a massa de gás fique mais retida dentro de 100 kPa do que o modelo menos denso, que seria isso daqui. A gente consegue ver que a massa de gás não fica tão retida aqui nesse modelo. A gente pode concluir disso que a matéria escura, ela interfere, sim, no deslocamento de gás, porque é um modelo de colisão alterando apenas um parâmetro, que é a concentração do halo de matéria escura, e através da alteração desse parâmetro, interferiu no deslocamento de gás, fazendo com que halos de matéria escura mais densamente concentrados faz com que o gás fique mais retido do que se o halo fosse menos concentrado. No entanto, nós podemos ver que essa correlação é muito menos forte do que as interações considerando as variações de gás. Agora, considerando as retenções de gás na subestrutura sul, a partir das variações de matéria escura do norte e da matéria escura do sul. A partir desses gráficos quantitativos, nós concluímos que as curvas são mais planas e, portanto, não apresentam uma forte correlação das densidades centrais de gás com as concentrações, as diferentes concentrações.
Ou seja, independente de como é variado o halo de matéria escura do norte e do sul, não faz com que o gás da subestrutura sul fique muito retido ou pouco retido. Não tem uma forte correlação indicando isso. Por fim, concluímos que, por meio da exploração do espaço de parâmetros, nós apresentamos um modelo que satisfaz os requisitos observados. Os parâmetros definidos para o Abel 2034 foram parâmetro de impacto, inclinação, velocidade, temperatura e também tempo estimado pós-passagem central. Em concordância com os dados de raio-x e lentes gravitacionais, a simulação do Abel 2034 reproduz a separação entre as massas de matéria escura do sistema, também a localização do gás, bem como a faixa de temperatura nessa posição, ao mesmo tempo em que a morfologia adequada é obtida. Por fim, avaliando o efeito que a razão de densidades centrais de gás e de matéria escura causam na dissociação desse aglomerado, concluímos que a dissociação entre gás e matéria escura é mais pronunciada quando um core mais denso atravessa um meio mais rarefeito. Ao mesmo tempo, notamos ser mais relevante para o contexto dissociativo as concentrações de gás, ao invés das concentrações do halo. Isso é válido para todos os modelos analisados e também em diferentes tempos após a passagem central. Então, desse trabalho foi gerado alguns artigos, um artigo de primeira autora, que foi publicado esse ano, um artigo em colaboração de um aglomerado dissociativo também, e eu apresentei esse trabalho em 2019, na reunião anual da Sociedade Astronômica Brasileira, e também semana passada, no segundo Galaxy Cluster Formation do ESO. Algumas referências utilizadas na apresentação, e os meus agradecimentos, e muito obrigada.